De Platão, excerto do Diálogo Banquete, ao som de Clair de Lune de Debussy. Depois que falou Agatão, continuou Aristodemo, todos os presentes aplaudiram-no, por ter o jovem falado à altura do seu talento e da dignidade do Deus. Sócrates então olhou para Erixímaco e lhe disse: porventura, ó filho de Acúmeno, parece-te que não tem nada de temível o temor que de há muito sim, e que não foi profético o que há pouco eu dizia, que Agatão falaria maravilhosamente, enquanto que eu me havia de embaraçar. Em parte, respondeu-lhe Erixímaco, parece-me profético o que disseste, que Agatão falaria bem, mas quanto a te embaraçares, não creio. E como ditoso amigo, disse Sócrates, não vou embaraçar-me eu e qualquer outro quando devo falar, depois de proferido um tão belo e colorido discurso. Não é que as suas demais partes não sejam igualmente admiráveis, mas o que está no fim, pela beleza dos termos e das frases, quem não se teria perturbado ao ouvi-lo? Eu, por mim, considerando que eu mesmo não seria capaz, nem de perto, proferir algo tão belo, de vergonha quase me retirava e partia, se tivesse algum meio. Com efeito, vinha-me à mente o discurso de Górgia, a ponto de realmente eu sentir o que disse Homero. Temia que, concluindo, Agatão em seu discurso enviasse ao meu a cabeça de Górgia, terrível orador, e de mim mesmo me fizesse uma pedra sem voz. Refleti então que estava evidentemente sendo ridículo, quando convosco concordava em fazer na minha vez, depois de vós, o elogio ao amor, dizendo ser terrível nas questões de amor, quando, na verdade, nada sabia do que se tratava, de como se devia fazer qualquer elogio, pois eu achava por ingenuidade que se devia dizer a verdade sobre tudo que está sendo elogiado e que isso era fundamental da própria verdade, se escolhendo as mais belas manifestações para dispô-las o mais decentemente possível. E muito me orgulhava então, como se eu fosse falar bem, como se soubesse a verdade em qualquer elogio. No entanto, está aí, não era esse o belo elogio ao que quer que seja, mas o acrescentam o máximo é coisa. E o mais belamente possível, quer ela seja assim, quer não. Quanto a ser falso, não tinha nenhuma importância. Foi com efeito combinado como cada um de nós entenderia elogiar o amor, não como cada um o elogiaria. Eis porque, pondo em ação todo argumento, vós o aplicais ao amor e dizeis que ele é tal e causa de tantos bens,
a fim de aparecer ele como o mais belo e o melhor possível. Evidentemente aos que o não conhecem, pois não é aos que o conhecem. E eis que fica belo, sim, é nobre o elogio. Mas é que eu não sabia então o modo de elogiar. E sem saber, concordei também eu em elogiá-lo na minha vez. A língua jurou, mas o meu peito não. Que ela se vá então. Não vou mais elogiar desse modo o que não o poderia, é certo. Mas a verdade, sim, se vos apraz. Quero dizer a minha maneira, e não em competição com os vossos discursos, para não me prestar ao riso. Vê então, Fedro, se por acaso há ainda a precisão de um tal discurso, de ouvir sobre o amor dizer a verdade, mas com nomes e com a disposição de frases, que por acaso me tiver ocorrido. Fedro então, disse Aristodemo, e os demais presentes pediram-lhe que, como ele próprio entendesse que devia falar, assim o fizesse. Permite-me ainda, Fedro, retornou Sócrates, fazer umas perguntinhas a Agatão, a fim de que, tendo obtido o seu acordo, eu já possa assim falar. Mas sim, permito, disse Fedro, pergunta. E então disse Aristodemo, Sócrates começou mais ou menos por esse ponto. Realmente, caro Agatão, bem me pareceste iniciar teu discurso, quando dizias que primeiro se devia mostrar o próprio amor, qual a sua natureza e depois as suas obras. Esse começo muito o admiro. Vamos então a respeito do amor, já que em geral explicaste bem e magnificamente qual é a sua natureza. Dize-me também o seguinte: é de tal natureza o amor, que é amor de algo ou de nada? Estou perguntando, não se é de uma mãe ou de um pai, pois ridícula seria essa pergunta. Se amor é amor de um pai ou ele de uma mãe. Mas é como se a respeito disso mesmo, de pai, eu perguntasse, porventura o pai é pai de algo ou não? Ter-me-ia sem dúvida respondido, se me quisesses dar uma bela resposta, que é de um filho ou de uma filha que o pai é pai ou não? Exatamente, disse Agatão. E também a mãe não é assim? Também admitiu ele. Responde-me ainda, continuou Sócrates, mais um pouco, a fim de melhor compreenderes o que quero. Se eu te perguntasse, irmão, enquanto é justamente isso mesmo que é irmão de algo ou não? É sim, disse ele, de um irmão ou ele uma irmã, não é? Concordou. Tenta então, continuou Sócrates, também a respeito do amor dizer-me. O amor é amor de nada ou de algo? De algo, sim. Isso então, continuou ele, guarda contigo, lembrando-se de que ele é amor. Agora dize-me apenas o seguinte: será que o amor, aquilo de que é amor, ele o deseja ou não? Perfeitamente, respondeu o outro. E é quando tem isso mesmo que deseja e ama, que ele então deseja e ama, ou quando não tem? Quando não tem, como é bem provável, disse Agatão.
Observa bem, continuou Sócrates. Se em vez de uma probabilidade não é uma necessidade que seja assim. O que deseja, deseja aquilo de que é carente, sem o que não deseja se não for carente. É espantoso, como me parece, Agatão, ser uma necessidade. E a ti? Também a mim, disse ele. Tens razão, pois porventura desejaria quem já é grande ser grande, ou quem já é forte ser forte. Impossível pelo que foi admitido. Com efeito, não seria carente disso o que justamente é isso. É verdade o que dizes. Se, com efeito, mesmo o forte quisesse ser forte, continuou Sócrates, e o rápido ser rápido e o sadio ser sadio, pois talvez alguém pensasse que nesses e em todos os casos semelhantes, os que são tais e têm essas qualidades, desejam o que justamente têm, e é para não nos enganarmos que estou dizendo isso. Ora, para estes, Agatão, se atinas bem, é forçoso que tenham no momento tudo aquilo que têm, quer queiram, quer não. E isso mesmo sim, quem é que poderia desejá-lo? Mas quando alguém diz, eu mesmo sadio desejo ser sadio, e mesmo rico ser rico, e desejo isso mesmo que tenho, poderíamos dizer-lhe, ó homem, tu que possuis riqueza, saúde e fortaleza, o que queres é também no futuro possuir esses bens, pois no momento quer queiras, quer não, tu os tens. Observe então se quando dizes, desejo o que tenho comigo, querer dizer outra coisa senão isso. Quero que o que tenho agora comigo, também no futuro eu o tenha. Deixaria ele de admitir? Agatão dizia a Aristodemo, estava de acordo. Disse então Sócrates, não é isso então amar o que ainda não está à mão nem se tem? O querer que para o futuro seja isso, que se tem conservado consigo e presente? Perfeitamente, disse Agatão. Então esse, como qualquer outro que deseja o que não está à mão nem consigo, o que não tem, o que não é ele próprio, e o de que é carente. Tais são mais ou menos as coisas de que há desejo e amor, não é? Perfeitamente, disse Agatão. Vamos então, continuou Sócrates, recapitulemos o que foi dito. Não é certo que é o amor, primeiro de certas coisas e depois daquelas de que ele tem precisão? Sim, disse o outro. Depois disso, então, lembra-te de que é que em teu discurso disseste ser o amor. Se preferes, eu te lembrarei. Creio, com efeito, que foi mais ou menos assim que disseste, que aos deuses foram arranjadas suas questões através do amor e do que é belo, pois do que é feio não havia amor. Não era mais ou menos assim que dizias? Sim, com efeito, disse Agatão. E acertadamente o dizes, amigo, declarou Sócrates. E se é assim, não é certo que o amor seria da beleza, mas não da feiura? Concordou. Não está então admitido que aquilo de que é carente e que não tem é que o que ele ama?
Sim, disse ele. Carece então de beleza o amor e não a tem. É forçoso. E então, o que carece de beleza e de modo algum a possui? Porventura dizes tu que é belo? Não, sem dúvida. Ainda admites, por conseguinte, que o amor é belo, se isso é assim? E Agatão: é bem provável, ó Sócrates, que nada sei do que então eu disse. E, no entanto, prosseguiu Sócrates, bem que foi belo o que disseste, Agatão. Mas dize-me ainda uma pequena coisa. O que é bom, não te parece que também é belo? Parece-me sim. Se, portanto, o amor é carente do que é belo, e o que é belo, também do que é bom seria ele carente. Eu não poderia, ó Sócrates, disse Agatão, contradizer-te. Mas seja assim como tu dizes. É a verdade, querido Agatão, que não podes contradizer, pois a Sócrates não é nada difícil. E a ti eu te deixarei agora. Mas o discurso que sobre o amor eu ouvi um dia de uma mulher de Mantineia, Diotima, que nesse assunto era entendida e em muitos outros. Foi ela que uma vez, porque os atenienses ofereceram sacrifício para conjurar a peste, fez por 10 anos recuar a doença. E era ela que me instruía nas questões de amor. O discurso então que me fez aquela mulher, eu tentarei repetir a partir do que foi admitido por mim e por Agatão, com meus próprios recursos e como eu puder. É de fato preciso, Agatão, como tu indicaste, primeiro discorrer sobre o próprio amor. Quem é ele e qual a sua natureza, e depois sobre as suas obras. Parece-me então que o mais fácil é proceder como outrora a estrangeira, que discorria interrogando-me, pois também eu quase que lhe dizia outras tantas coisas tais, quais agora me diz Agatão, que era o amor um grande Deus e era do que é belo. E ela me refutava exatamente com estas palavras, com que eu estou refutando a este, que nem era belo segundo minha palavra, nem bom. E eu então: que dizes, ó Diotima? É feio então o amor é mau? E ela: não vais te calar? Acaso pensas que o que não for belo é forçoso ser feio? Exatamente. E também, se não for sábio, é ignorante. Ou não percebeste que existe algo entre sabedoria e ignorância? Que é o opinar certo, mesmo sem poder dar razão. Não sabes, dizia-me ela, que nem é saber, pois, o que é sem razão, como seria ciência. Nem é ignorância, pois o que atinge o ser, como seria a ignorância? O que é, sem dúvida, alguma coisa desse tipo, a opinião certa. O intermediário entre entendimento e ignorância. É verdade o que dizes, tornei-lhe. Não fiques, portanto, forçando o que não é belo a ser feio, nem o que não é bom a ser mau. Assim também o amor, porque tu mesmo admites que não é bom nem belo. Nem por isso vais imaginar que ele deve ser feio e mau, mas sim
algo que está, dizia ela, entre esses dois extremos. E todavia é por todos reconhecido que Ele é um grande Deus. Todos os que não sabem é o que estás dizendo, ou também os que sabem? Todos eles, sem dúvida. E ela sorriu e disse: e como, ó Sócrates, admitiriam ser um grande Deus aqueles que afirmam que nem Deus ele é? Quem são estes? Perguntei-lhe. Um és tu, respondeu-me, e eu outra. E eu, que queres dizer com isso? E ela, é simples. Dizem-me com efeito todos os deuses, não os afirma felizes e belos. Ou terias a audácia de dizer que algum deles não é belo e feliz? Por Zeus, não eu, retornei-lhe. E os felizes, então, não dizes que são os que possuem o que é bom e o que é belo? Perfeitamente. Mas, no entanto, o amor, tu reconheceste que por carência do que é bom e do que é belo, deseja isso mesmo de que é carente. Reconheci com efeito. Como então seria Deus, o que justamente é desprovido do que é belo e bom? De modo algum, pelo menos ao que parece. Estás vendo então, disse, que também tu não julgas o amor um Deus. Que seria então o amor? Perguntei-lhe. Um mortal? Absolutamente. Mas o que ao certo, ó Diotima? Como nos casos anteriores, disse-me ela, algo entre mortal e imortal. O que então, ó Diotima? Um grande gênio, ó Sócrates. E com efeito, tudo o que é gênio está entre um Deus e um mortal. E com que poder? Perguntei-lhe. O de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens, e aos homens o que vem dos deuses, de uns as súplicas e os sacrifícios, e dos outros as ordens e as recompensas pelos sacrifícios. E como está no meio de ambos, ele os completa, de modo que o todo fica ligado todo ele a si mesmo. Por seu intermédio é que procede não só toda a arte divinatória, como também a dos sacerdotes que se ocupam dos sacrifícios, das iniciações e dos encantamentos, e enfim de toda a adivinhação e magia. Um Deus com um homem não se mistura, mas é através desse ser que se faz todo o convívio e diálogo dos deuses com os homens, tanto quando despertos como quando dormindo. E aquele que em tais questões é sábio, é um homem de gênio, enquanto o sábio em qualquer outra coisa, arte ou ofício, é um artesão. E esses gênios, é certo, são muitos e diversos, e um deles é justamente o amor. E quem é seu pai? Perguntei-lhe, e sua mãe? É um tanto longo de explicar, disse ela. Todavia eu te direi. Quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses, e entre os demais se encontrava também o filho de Prudente, Recurso. Depois que acabaram de jantar, veio para esmolar do festim a pobreza e ficou pela porta. Ora, Recurso, embriagado com néctar, pois vinho ainda não havia, penetrou o jardim de Zeus e, pesado, adormeceu. Pobreza, então,
tramando em sua falta de recurso engendrar um filho de recurso. Deita-se ao seu lado e pronto concebe o amor. Eis porque ficou companheiro e servo de Afrodite o amor, gerado em seu nataliz, ao mesmo tempo que por natureza amante do belo, porque também Afrodite é bela. E por ser filho amor de recurso e de pobreza, foi esta a condição em que ele ficou. Primeiramente, ele é sempre pobre e longe está de ser delicado e belo, como a maioria imagina, mas é duro, seco, descalço e sem lar, sempre por terra e sem forro, deitando-se ao desabrigo às portas e nos caminhos, porque tem a natureza da mãe, sempre convivendo com a precisão. Segundo o pai, porém, ele é insidioso com o que é belo e bom, e corajoso, decidido, enérgico, caçador terrível, sempre a tecer maquinações, ávido de sabedoria, e cheio ele de recurso, a filosofar por toda a vida, terrível mago, feiticeiro, sofista. E nem imortal é a sua natureza, nem mortal. E no mesmo dia, ora ele germina e vive quando enriquece, ora morre e de novo ressuscita, graças à natureza do Pai. E o que consegue sempre lhe escapa, de modo que nem empobrece o amor nem enriquece. Assim como também está no meio da sabedoria e da ignorância. Eis com efeito o que se dá. Nenhum Deus filosofa ou deseja ser sábio, pois já o é. Assim como se alguém mais é sábio, não filosofa. Nem também os ignorantes filosofam ou desejam ser sábios, pois é nisso mesmo que está o difícil da ignorância, no pensar. Quem não é um homem distinto e gentil nem inteligente, que lhe baste assim. Não deseja, portanto, quem não imagina ser deficiente naquilo que não pensa lhe ser preciso. Quais então, Diotima, perguntei-lhe, os que filosofam? Se não são nem os sábios, nem os ignorantes. É o que é evidente, desde já respondeu-me até a uma criança. São os que estão entre esses dois extremos, e um deles seria o amor. Com efeito, uma das coisas mais belas é a sabedoria, e o amor é amor pelo belo, de modo que é forçoso o amor ser filósofo. E sendo filósofo estar entre o sábio e o ignorante. E a causa dessa sua condição é a sua origem, pois é filho de um pai sábio e rico, e de uma mãe que não é sábia e pobre. É essa então, ó Sócrates, a natureza desse gênio. Quanto ao que pensaste ser o amor, não é nada de espantar o que tiveste, pois pensaste, ao que me parece, atirar pelo que diz, que amor era o amado e não o amante. Eis porque, segundo penso, parecia ter todo belo o amor. E de fato o que é amável é que é realmente belo, delicado, perfeito e bem-aventurado. O amante, porém, é outro o seu caráter, tal qual eu expliquei. E eu lhe disse, muito bem, estrangeira, é belo o que dizes. Sendo, porém, tal a natureza do amor, que proveito ele tem para os homens,
Eis o que depois disso respondeu-me: tentarei ensinar-te. Tal é de fato a sua natureza e tal a sua origem, e é do que é belo, como dizes. Ora, se alguém nos perguntasse: em que é amor do que é belo o amor, ó Sócrates e Diotima? Ou mais claramente, ama o amante o que é belo, que é que ele ama? Tê-lo consigo, respondi-lhe. Mas essa resposta, dizia-me ela, ainda requer uma pergunta desse tipo: que terá aquele que ficar com o que é belo? Absolutamente, expliquei-lhe, eu não podia mais responder-lhe de pronto a essa pergunta. Mas disse ela, como se alguém tivesse mudado a questão e usando o bom em vez do belo, perguntasse: vamos, Sócrates, ama o amante o que é bom? Que é que ele ama? Tê-lo consigo, respondi-lhe. E que terá aquele que ficar com o que é bom? Isso eu posso, disse-lhe, mais facilmente responder. Ele será feliz. É com efeito pela aquisição do que é bom, disse ela, que os felizes são felizes. E não mais é preciso ainda perguntar: e para que quer ser feliz aquele que o quer? Ao contrário, completa parece a resposta. É verdade o que dizes, tornei-lhe. E essa vontade, então, e esse amor, achas que é comum a todos os homens? E que todos querem ter sempre consigo o que é bom, ou o que dizes? Isso, respondi-lhe, é comum a todos.